Salve, salve, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos César Iga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Hoje, dia 29 de maio, nós vamos recordar o que aconteceu nesse dia ao longo da história. Lembrando que esses vídeos, que eu gravo aqui no meu canal, intitulados Hoje na História, nós recordamos, algumas datas, as datas históricas, o que aconteceu no dia ao longo da história. No dia 29 de maio de 1917, nascia na cidade de Brookline, Massachusetts, Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, que foi o 35º presidente dos Estados Unidos. John Kennedy ele foi militar, se alistou na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, depois foi político, ele atuou pelo Partido Democrata, foi senador, até que nas eleições presidenciais de 1960 ele se lançou candidato pelo Partido Democrata. Naquela época os republicanos estavam no poder e os democratas queriam voltar para a Casa Branca. E aquelas eleições foram bastante especiais, digamos assim, é muito recordada pelos debates televisivos entre o candidato John Kennedy, democrata, e o candidato republicano Richard Nixon. Foi o primeiro debate televisivo, então a imagem do candidato começou a ganhar força. E o John Kennedy foi um cara que conseguiu entender isso. Então ele conseguiu transmitir para o eleitor que estava assistindo em casa na televisão os debates entre os candidatos que a imagem dele poderia conquistar votos. Então ele tratou muito de cuidar bem da imagem. E é interessante que um desses debates, enquanto John Kennedy está tranquilo, com o rosto sereno, o Richard Nixon já estava mais afobado, nervoso, transpirando, demonstrando ansiedade, nervosismo. E o John Kennedy acabou vencendo aquela eleição. Ele tomou posse no dia 20 de janeiro de 1961 e ele governou os Estados Unidos num período bastante crítico, que era o período da Guerra Fria, que é aquele embate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Quase que o mundo entra numa terceira guerra mundial durante a gestão do John Kennedy. Vamos lembrar que ainda no ano de 1961, do primeiro ano de mandato do John Kennedy, foi construído o Muro de Berlim, na parte soviética ali da cidade. Aí você imagina a tensão que foi a construção do muro, a tensão que foi aquele muro que foi construído sem nenhum aviso prévio. Era uma tentativa dos soviéticos de evitar que as pessoas fugissem do lado oriental para o lado ocidental da cidade. Então foi um momento complicado, o auge da Guerra Fria. Outro evento também que causou muita tensão no mundo foi a crise dos mísseis em 1962, quando Cuba, uma ilha ali no Caribe, bem próximo aos Estados Unidos, após se declarar aliada da União Soviética, alguns satélites dos Estados Unidos fotografaram que em território cubano tinha alguns mísseis soviéticos e eles estavam apontados em direção aos Estados Unidos. Então foi a maior tensão nos Estados Unidos, com John Kennedy negociando com a União Soviética, que naquela época era liderada pelo Nikita Khrushchev. Durante alguns dias, tensos dias de 1962, o mundo estava em pânico, com medo de uma nova guerra mundial e que seria triste por conta das armas nucleares, com poder destrutivo imenso. Mas a diplomacia acabou vencendo, os soviéticos tiraram os mísseis lá de Cuba e a paz pôde relativamente voltar ao mundo, por enquanto. Mas se Estados Unidos e União Soviética não entrarem em confronto diretamente, os seus aliados sim, principalmente lá no Oriente, no Vietnã, ali na Ásia, melhor dizendo. A Guerra do Vietnã, talvez ao lado do Muro de Berlim, seja os principais símbolos desse embate ideológico entre capitalismo e comunismo. E a Guerra do Vietnã foi marcada pelas mortes de milhares de pessoas, milhares de jovens norte-americanos que perderam sua vida naquela guerra.
Então John Kennedy vai enviar vários jovens lá para a guerra, vários jovens lá para o Vietnã, e os Estados Unidos não vai se dar bem nessa guerra. Vai ser um conflito que vai gerar protestos, manifestações contrárias ao governo norte-americano. Vamos lembrar que nós estávamos nos anos 60, os anos em que os hippies, a juventude questionadora, a juventude da contracultura que queria a paz no mundo, começou a questionar o envio de jovens para o Vietnã. Então o governo Kennedy é marcado por isso também. E também se inicia os investimentos na corrida espacial, já que Estados Unidos e União Soviética não vão mais lutar na crise dos mísseis, eles iriam lutar pelo pioneirismo da conquista do espaço. Então, tanto Estados Unidos como União Soviética vão investir muita grana, muito dinheiro para superar o seu inimigo em tecnologia, em desenvolvimento para a conquista do espaço. Até que em 1969, os norte-americanos conseguem enviar uma missão especial até a Lua, e o primeiro homem, o Armstrong, chega lá na superfície lunar. Então é nesse momento também que começa a intensificar aquela guerra de propagandas entre Estados Unidos e União Soviética. Nós vemos as duas superpotências, não brigando diretamente, mas indiretamente disputando o domínio, o poder sobre o mundo. E o John Kennedy ele não completou seu mandato presidencial. No dia 22 de novembro de 1963, ele estava na cidade de Dallas com sua esposa Jacqueline Kennedy, e o carro que ele estava andando pelas ruas da cidade de Dallas era um carro aberto, e o John Kennedy acabou assassinado. Ele levou 2 tiros na cabeça, ele morreu na hora, e as cenas são fortíssimas. Tem uma cena filmada no dia que mostra exatamente o momento em que o John Kennedy é alvejado pelo tiro. O assassino foi apresentado como sendo o Lee Oswald, mas nunca ficou bem clara as causas, o que levou o Lee Oswald a matar o John Kennedy. Até porque o próprio Lee Oswald foi assassinado 2 dias depois da sua prisão. Então até hoje existe polêmica, até hoje existem pessoas que falam teoria da conspiração, que foram os comunistas, foi o FBI, foi isso, foi aquilo. Ainda dá muito pano para manga, ainda desperta muita imaginação de cineastas que fazem vídeos, filmes, documentários sobre esse dia. Inclusive, há uns 2 anos atrás, o Bob Dylan ele gravou uma música que recorda, faz uma homenagem ao John Kennedy. Bem bonito, dá para ouvir nas plataformas digitais. Então, Hoje na História de Hoje recorda o dia do nascimento de John Fitzgerald Kennedy. Outra coisa que eu estava me esquecendo, John Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Isso foi o primeiro. Agora o Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, ele também é católico. Mas na época do John Kennedy, esse fato dele ser católico tinha um peso político. Tanto é que teve uma vez que ele foi visitar o Vaticano e a imprensa norte-americana ficou de olho na forma como o John Kennedy iria se apresentar ao Papa. Na época era o Papa João XXIII, e os norte-americanos queriam ver como que o John Kennedy iria se portar visitando lá no Vaticano. Era comum naquela época os chefes de Estado, quando visitavam a Papa, se ajoelhar e beijar o anel de pescador, num gesto de respeito, de reconhecimento da autoridade do Papa. Só que naquela época, como o John Kennedy, ele, por ser o primeiro Papa católico, muitos americanos consideraram, se ele fosse se ajoelhar e beijar o anel de pescador do Papa, seria um gesto de submissão. Seria como se o presidente católico servo do Papa, servo do Vaticano. E foi uma maior discussão sobre isso, como é que seria esse encontro. E no final acabou sendo um encontro bem cordial. O John Kennedy apenas teve somente um aperto de mão entre o John Kennedy e sua santidade. Foi apenas um encontro bem informal, sem nenhuma polêmica. Então, agora sim, esse
Foi o Hoje na História em que nós recordamos o dia de nascimento de John Kennedy, tranquilo? Curta, compartilhe o canal, se inscreva, que sempre, sempre, sempre teremos vídeos aqui, beleza? Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.